Situado no Médio Rio Doce, região de encontro dos rios Piracicaba, Santo Antônio e Corrente Grande, e que abriga o Parque Estadual do Rio Doce, com suas diversas lagoas naturais, inúmeros ribeirões e córregos que descem das serras adjacentes, a região do colar metropolitano do Vale do Aço dependeu essencialmente de suas pontes para interligar-se e desenvolver-se. Antes, porém, dos primeiros colonos, o território ainda habitado pelos temidos índios botocudos foi cortado por uma remota estrada ligando Vila Rica, na região central da província de Minas Gerais, à Barra do Cuiaté, no Vale do Rio Doce. A antiga estrada, denominada mais tarde de Estrada Aberta ou Estrada do Degredo, atravessou 4 cursos d'água: o Rio Piracicaba, o Ribeirão do Mombaça, o Rio Doce e o Sacramento Grande. No Rio Doce, essa travessia ainda existente, com o nome de Ponte Queimada, remete a um conflito entre os nativos e os militares, não totalmente elucidado pela história. Conflito este que provocou o incêndio da ponte em meados de 1793, originando então o nome Ponte Queimada. A ocupação efetiva do território, já no final do século XIX, cortado por uma extensa malha hidrográfica, contava apenas com a coragem e a força dos laboriosos canoeiros e depois os tropeiros. Pontes com cenários de rara beleza fazem parte desta odisseia de engenharia que delinearam o crescimento de diversos núcleos de povoamentos que vieram a ser os atuais municípios da Bacia do Rio Doce. Retornamos à Ponte Queimada, entre os municípios de Marliéria e Pingo d'Água. Esta, construída em 1775 pelo governador Dom Antônio de Noronha, para atender a estrada que atravessaria a chamada Matas Nacionais. Em meados do século XX, foi reconstruída para atender ao transporte de carvão para a siderúrgica que se instalara no município de Antônio Dias. Muito visitada por turistas, a Ponte Queimada aguarda reconhecimento como Patrimônio Cultural Nacional junto ao IPHAN. Outra histórica ponte nas imediações tem-se apenas sua fotografia. Outra ponte que remete a um passado remoto é a Ponte de Antônio Dias, sobre o rio Piracicaba. Esta ligava a sede do Arraial Antônio Dias abaixo, ao caminho que levava ao Alfié, distrito de São Domingos do Prata. Citada em cartas do então diretor-geral dos Índios e comandante das divisões militares do Rio Doce, Guido Tomás Marliéry, a ponte de madeira existiu até a década de 1950, quando foi substituída pela atual de concreto armado. Porém, foi no século XX que as pontes tiveram papel fundamental na transformação da região. Em 1904, a Estrada de Ferro Vitória-Minas iniciava sua abertura em Vitória, no Espírito Santo, com destino a Minas Gerais. Rompendo uma densa mata e inúmeros cursos d'água à margem do Rio Doce, em 1911 os trilhos chegam a Naque, onde transporia o Rio Santo Antônio em uma travessia de treliça metálica. Em 1940, uma segunda ponte é construída mais próxima do Rio Doce para atender à retificação da ferrovia. Longa, seus vãos eram maior do que os pequenos trens. Em 1970, uma terceira ponte, em concreto armado, é construída ao lado da metálica para atender à duplicação da linha. Avançando à margem do rio, na década de 1920, os trilhos atravessam o Médio Rio Doce e a região do atual Vale do Aço, trazendo consigo as transformações que desenharia no horizonte uma nova era de crescimento,
aliado ao progresso siderúrgico. Com os trilhos, as primeiras pontes. O pontilhão de ferro, no povoado de Ipatinga, sobre o Ribeirão Ipanema, foi a primeira travessia. Com a instalação da Uzi Minas em 1956, o traçado da linha é alterado e o pontilhão desativado. O antigo leito ferroviário passa a servir a Rua Belo Horizonte. Hoje, tombado como patrimônio cultural do município. A poucos quilômetros adiante, no povoado do Calado, atual Coronel Fabriciano, outro pontilhão. Mais adiante, a Ponte do Severo. Em seguida, a ferrovia construiu a monumental Ponte do Amorim em Antônio Dias. A antiga travessia em Treliça serve hoje ao tráfego rodoviário. Após a chegada do trem, em 1936, a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira instala em Coronel Fabriciano seu escritório, que atenderia aos serviços de exploração de carvão vegetal e madeira na região. Inúmeras pontes e estradas de rodagem foram abertas para que seus caminhões avançassem sobre a Grande Mata e transportassem a matéria-prima para seus alto-fornos em João Molevade. A maior delas, a Ponte do Rio Doce, construída na década de 1940. A imponente travessia em madeira media 300 metros de comprimento. Com a madeira retirada no Ribeirão do Boi, Praça da Onça e Ipaba, a ponte serviu a região até 1970, quando inaugura a Ponte Metálica. A Ponte Metálica, cujas vigas soldadas foram construídas pela então Zimec, foi a primeira da América Latina a usar este tipo de tecnologia. A ponte atenderia à abertura da BR-458, ligando o Vale do Aço à BR-116. Ainda na década de 1940, a região recebe sua primeira siderúrgica, a Aços Especiais Itabira, a Cesita. Para sua instalação, foi necessária a construção de uma ponte ligando sua planta industrial à estrada de ferro, por onde chegaria seus primeiros equipamentos. A Ponte Mauá, uma avançada obra de engenharia em concreto armado, construída pela empresa carioca de nome Mauá, foi a primeira grande obra de arte do que veio a ser o polo siderúrgico do Vale do Aço. Atendendo ao tráfego ferroviário e rodoviário, pela Ponte Mauá, chegava os insumos siderúrgicos e escoava o aço, que seguia para o pátio da antiga estação de Acesita. Em 2019, a travessia foi totalmente desativada. Até a década seguinte, a ligação entre Coronel Fabriciano e seu distrito Timóteo, local da usina, era feita por meio de uma balsa. Pessoas, mercadorias e veículos dependiam essencialmente deste transporte. Em 1952, a Acesita constrói outra imponente ponte, que passou a integrar anos depois a então rodovia MG4, ligando o leste mineiro à capital Belo Horizonte. Com mão única, em 1965, seu tabuleiro recebe alargamento, passando-a à mão dupla. Com a construção do contorno rodoviário na década de 1990, uma nova ponte é construída pouco abaixo e a antiga ponte recebe o nome de Ponte Velha. Após anos fechada ao tráfego pesado, a ponte é restaurada e reinaugurada em 2020. Outra ponte construída pela Acesita para atender a construção de sua usina hidrelétrica foi a Ponte de Sá Carvalho. Com mão única, a travessia foi palco de vários acidentes. Na década de 1970, uma nova ponte com mão dupla foi construída ao lado pelo DER. Em 2005, esta passa por profunda restauração. Em 2019,
a antiga ponte de Sá Carvalho é demolida, cedendo lugar a uma nova ponte para atender à duplicação da BR-381. Retornando em 1966, ano que inicia-se a construção da chamada Ponte Perdida. A polêmica obra de arte que ameaçava a preservação do Parque Estadual do Rio Doce atenderia à ligação da MG 425 à MG 760 em Cava Grande, com destino à BR 262. A estrada que rasgaria ao meio a Grande Mata foi paralisada por pressão de entidades ambientalistas de todo o país. Abandonada no meio da mata antes mesmo de ser concluída, a ponte nominada de Perdida permaneceu adormecida por anos a fio sobre o estreito remanso do Rio Doce. Atualmente serve de base para o Centro de Pesquisas da Ponte Perdida e de apoio à segurança da unidade de conservação. Na mesma década, a rodovia MG4 avançava no sentido João Monlevade e Patinga. Um dos primeiros desafios foi transpor o Ribeirão da Prainha, entre Antônio Dias e Nova Era. No local de profundo declive, foi construído o viaduto do Prainha, denominado posteriormente de Engenheiro Antônio Mascarenhas Barbosa. A arrojada obra sustentaria o maior vão livre já construído no país, com 108 metros de extensão. Inaugurado em março de 1966 pela construtora Mascarenhas Barbosa Roscoe, o viaduto integra atualmente a BR-381. Ao longo da MG4, outras pequenas pontes foram construídas, dentre elas as pontes sobre o Ribeirão Oncinha, do Onça e do Severo, sendo todos de alto risco para os motoristas. 60 anos após a abertura da Estrada de Ferro Vitória-Minas, a ferrovia empreende na retificação de seu traçado original entre Baratinha e Antônio Dias, retirando a linha da sinuosa margem do rio Piracicaba, local de alto índice de acidentes ferroviários. Foi construída uma nova variante que empregaria várias obras de artes entre túneis e pontes. Sobre o Ribeirão Severo, é desativada a antiga ponte e construída uma nova, pouco acima da Cachoeira de Sá Carvalho. 4 quilômetros à frente, a ferrovia constrói outra imponente ponte sobre o rio Piracicaba, ao lado da barragem da usina de Sá Carvalho. Em 1980, em Coronel Fabriciano, a ferrovia transfere sua linha do perímetro urbano para o outro lado do rio, construindo outras 2 pontes em concreto armado, uma no bairro Mangueiras e outra próxima à estação Mário Carvalho. Na década de 1990, é construído o contorno rodoviário pelo DENIT, retirando o tráfego da área urbana de Coronel Fabriciano. 4 pontes são construídas, sendo a principal ligando o centro da cidade à vizinha Timóteo. No final dos anos 1980, é construída a ponte sobre o Rio Santo Antônio, entre Belo Oriente e Açucena, ligando a região do Rio Doce à região do Alto Jequitinhonha. A ponte serve à MG 758. Em 2009, um extenso viaduto foi construído próximo ao antigo viaduto do Prainha. Com mais de 520 metros de extensão, a imponente obra de arte integrará a duplicação da BR-381. Não poderíamos deixar de destacar outras relevantes obras de engenharia que fazem parte do sistema viário do Colar Metropolitano do Vale do Aço. Junto com suas importantes pontes e viadutos, são os
túneis que integram as obras de duplicação da BR-381. Os túneis de Sá Carvalho, Antônio Dias, Ituprainha. Fontes históricas, eternas ou perdidas, continuam ligando pessoas, não apenas como travessias de quem vai e vem, mas também pela história de vida de muitos que ali passaram e ergueram estes monumentos que nos deixaram como legado o caminho livre para novos horizontes.